Primeiro foi a pandemia, o medo e as máscaras, escolas encerradas e aulas à distância. Depois veio a agitação laboral, as greves dos professores, com milhares de estudantes sem aulas e encarregados de educação à beira de um ataque de nervos. O relatório PISA e as provas de aferição deram-nos um retrato preocupante do ensino em Portugal. Os otimistas dizem que é preciso dar tempo às reformas em curso. Os pessimistas não têm dúvidas de que o futuro do país pode estar comprometido. É urgente ler os sinais. Embora o Ministro da Educação, João Costa, tenha descartado a fuga de alunos para o privado e tenha desvalorizado o impacto das greves nas aprendizagens, as provas de aferição e o relatório PISA destaparam uma realidade preocupante. Os níveis de conhecimento de matemática, ciências e leitura dos alunos portugueses sofreram quebras acentuadas. Tens facilidade em olhar para um texto e compreendê-lo todo? Depende, se ler uma vez não, mas acho que lendo umas 2, 3 consigo depois compreender. Mas o que é que te falta? Vocabulário? São palavras que não entendes? O que é que falha? Algumas palavras, sim. Acho, por exemplo, umas palavras que eu não uso tanto e depois eu leio no texto e não sei muito bem o que é. No inglês isso ainda é mais acentuado, imagino? E na matemática, o que é que falha? São as operações? Como falha mais é as letras. De pôr letras nas contas. Eu bugo muito com letras e números. As dificuldades de Clara são comuns a 1/4 dos estudantes dos países da OCDE, que, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, são incapazes de usar algoritmos básicos ou interpretar textos simples. A abertura da escola pública coloca múltiplos desafios aos agentes implicados no processo educativo. Num país com um corpo docente envelhecido, desmotivado e insuficiente, onde, de acordo com a Universidade Nova de Lisboa, poderão faltar 34.500 professores até 2030, a introdução de elementos externos devidamente enquadrados pode fazer a diferença. A rede Teach for All é um bom exemplo. Criada em 1990 nos Estados Unidos, chegou a Portugal em setembro de 2019. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que se propõe combater as desigualdades educativas nos 61 países onde atua. Nas comunidades em que trabalhamos, que são comunidades socioeconomicamente carenciadas, aquilo que vemos é que cada aluno traz para dentro da sala de aula uma história que é muito, muito difícil. Pedirmos a um professor que consiga resolver tudo isto sozinho, eu acho que é extremamente difícil e que nós temos que assegurar que damos a estes professores um par de mãos, um par de olhos adicional que os ajuda a chegar mais longe com cada aluno. São as mãos e os olhos dos mentores, jovens comprometidos com a causa da educação para todos, que após um intenso programa de formação vão para escolas de contextos socioeconómicos desfavorecidos durante 2 anos letivos. A remuneração dos mentores é feita a partir de parcerias com empresas, associações empresariais e autarquias. Em Portugal são 70, distribuídos por 48 escolas. Today we are going to talk about emotions, okay? Catarina Santos é uma das mentoras destacadas na Escola Básica de Celeiros, perto de Braga. Formada em Psicologia Clínica, partilha com a professora Dulce Ventura as aulas de inglês do 9º ano. Okay. Please, I need all hands up. A divisão de tarefas, a proximidade e a introdução de jogos e estratégias de ensino diferenciadas são os principais argumentos de um projeto que deu os primeiros passos em Celeiros e se revelou fundamental no período da pandemia. Foi uma excelente ajuda para a implementação das estratégias digitais. Alguém novo que vem trabalhar com uma pessoa que tinha cerca de 60 anos e, portanto, foi fundamental para dar um input e ajudar nessa transição. Tivemos mentores que procuraram pelos seus alunos em chats de videojogos, andaram atrás deles no Facebook porque a escola não tinha acesso a eles. Outros que os ajudavam, por exemplo, a aceder à escola. Tivemos mentores que foram dar voltas de carro e tocar músicas às portas dos alunos, levar-lhes alguma alegria. Tudo isto foi essencial. Dos 3 irmãos que frequentam a Escola Básica de Celeiros, Clara Vieira foi a que mais sentiu os efeitos da pandemia no processo de aprendizagem e no próprio equilíbrio emocional. A Clara, eu acho que ela sentiu mais aquele medo de não conseguir acompanhar os colegas,
ela agora sofre de ansiedade e eu penso que venha daí já. Eu penso que se ela não tivesse esses apoios na altura do Covid, ela já tinha desistido. Porque notava-se na Clara muita dificuldade, lá está, aquele medo de não conseguir acompanhar os colegas. E então todos os professores e mentores que lhe davam apoio sempre a incentivaram ela a não desistir por causa disso. Este acompanhamento de proximidade reflete-se não só no processo de socialização dos alunos, mas também nas aprendizagens e no próprio desempenho escolar. Nós avaliamos as notas no final do primeiro período e no final do terceiro, de todos os alunos da escola. Há sempre uma redução das negativas do primeiro para o terceiro período, mas nas turmas em que há uma colaboração de Teach for Portugal, esta redução é acelerada. 2 elementos numa sala de aula, com um olhar muito mais atento e muito mais personalizado, conseguem ter certamente benefícios para o sucesso desses alunos. A média, em geral, ao longo dos últimos 4 anos é de 24% desta aceleração da redução, mas no ano passado foi 50,7%. Ou seja, sim, vemos um aumento das notas nas disciplinas em que os mentores de Teach for Portugal trabalham, comparativamente às turmas das mesmas escolas em que não há esta colaboração. Sendo pessoas que têm uma formação superior, que estão altamente motivadas, eu penso que podem completar e complementar o trabalho que um docente faz na sala de aula, nunca o substituir. O papel dos professores na construção de uma sociedade livre e desenvolvida é frequentemente invocado pelos decisores políticos. Mas a verdade é que o prestígio, o respeito e o reconhecimento social dos docentes se desvaneceram. A classe envelheceu, a carreira tornou-se pouco atrativa. Em pouco mais de 10 anos, Portugal perdeu quase 300 mil alunos, mas o alargamento da escolaridade obrigatória e a chegada de estudantes de outras nacionalidades trouxeram novos desafios a uma escola que precisa de se reinventar.